a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma futura ex-deputada jovem. Foi a primeira mulher a tornar-se líder da JSD em 2018, ano em que discursou na Assembleia da República, nas comemorações do 25 de Abril. Tem 2 legislaturas no bolso e teria sido deputada mais 2 anos se o orçamento do Estado não tivesse sido chumbado. Sempre disse que não faria mais do que 2 legislaturas, porque acha que os políticos não se devem eternizar nos cargos e ser deputado não é uma profissão. E assim fez. Está de volta ao mercado. É a mais nova de 4 irmãos, filha de uma educadora de infância e de um jornalista aposentado da imprensa regional. Herdou da mãe a paixão pela educação e a convicção de que é na escola onde encontramos o principal elevador social. Do ofício do pai aprendeu que a verdade e a justiça andam sempre de mãos dadas, com liberdade. Em casa, na Marinha Grande, sempre discutiram todos os temas de atualidade e política à mesa, o que foi um contributo importante para que aos 15 anos se tenha envolvido numa acesa discussão numa aula de francês com uma colega que militava na Juventude Comunista. A troca de galhardetes terminou com "tu estavas bem, era na JSD". Dito e feito, foi um presságio, tornou-se líder da estrutura política fundada por Francisco Sá Carneiro, fez o mestrado em Direito na Clássica, Gestão na Católica, trabalhou em Direito Fiscal numa consultora e foi por essa altura que acordou para o tema da igualdade de género. Considera que a igualdade de oportunidades é uma das principais razões para ter estado na política e que a circunstância de vivermos num país em que o nosso apelido, o local onde nascemos, o material de que é feito o nosso berço ou o tamanho da carteira dos nossos pais serem determinantes para o percurso e projeto de vida é a antítese da ideia de justiça social. Margarida Balseiro Lopes, muito bem-vinda. A política não deve ser encarada como uma profissão? Nem todos os políticos pensam assim. Olá, Diana. Não, eu acho que a política não pode ser vista como uma profissão, porque não é, objetivamente, e porque quanto mais tempo nós estamos na atividade política, numa lógica profissional, menos ligação vamos tendo ao mundo real e, sobretudo, mais dificuldade vamos tendo em preservar a nossa liberdade. O facto de nós termos e construirmos uma carreira profissional é aquilo que nos dá a carta de alforria para dizermos a todo momento exatamente aquela que é a nossa opinião, aquelas que são as nossas convicções, e não em função do líder que está em funções ou não em função, enfim, das conveniências para a manutenção do nosso lugar. E, portanto, é dessa forma que eu vejo a atividade política. E tu foste tentando ter alguns contactos com a realidade que te fizessem não esquecer que estares como deputada era uma passagem na tua vida? Sim, desde logo o facto de ter dito logo à partida que eu no máximo faria 2 mandatos e, portanto, esse é um prazo de validade que nós nos impomos a nós mesmos. E porque, na realidade, o mandato do deputado tem a componente mais visível, que são as intervenções em plenário, tem os trabalhos nas comissões, em alguns dos casos também é visível, mas tem uma dimensão muito, muito importante, que prepara todas estas intervenções que nós vamos fazendo, que é o contacto com a realidade. Nós temos um dia por semana, que é a segunda-feira, que é o dia que temos para visitar, para reunir com associações, com escolas, com empresas, com pessoas, para além de que no mundo como nós temos hoje com as redes sociais, esse tipo de contactos e de solicitações chegam-nos permanentemente. Aliás, não há propriamente o segunda à sexta na vida de um deputado que o queira ser na sua plenitude. Porque um problema que alguém nos traz, como me aconteceu com o tema das famílias de acolhimento ou os problemas de financiamento do ensino artístico, isto não te chega à segunda-feira necessariamente. Isto pode chegar numa mensagem do Instagram ou no Facebook ou no Twitter um domingo à noite. É um pouco como ser jornalista, no fundo, não é? Tens sempre o chip ligado. É, o que é fabuloso, mas é simultaneamente desgastante porque nós, objetivamente, nós não podemos desligar. E achas que vais conseguir desligar agora que vais dizer adeus à vida partidária? À vida parlamentar, neste caso? É engraçado, tu há pouco quando falavas de mim dizias que eu ia abandonar ou ia sair da política. Eu vou deixar de ser deputada, mas eu não comecei nem deixo a política pelo exercício de um cargo público. Eu vejo a política muito como um exercício permanente de empatia com os outros, de nós nos colocarmos no lugar dos outros e tentarmos compreender os seus problemas e de encontrar soluções. E, portanto, isso, para quem é verdadeiramente empático, para quem se preocupa verdadeiramente com os outros,
Isso não está dependente do exercício de uma função pública. E não se faz política apenas no Parlamento. Não se faz. E eu fazia antes de entrar no Parlamento e continuarei a fazer a seguir. E não se faz apenas no partido. Que essa também é uma ideia que eu acho que é importante. Nós fazemos política, muita política, fora dos partidos. Olha, o Parlamento foi dissolvido, está às moscas neste momento, é um Parlamento fantasma, o que temos até fevereiro. Nós, desde a dissolução, que já não há trabalhos parlamentares, com exceção da Comissão Permanente, em que há um grupo de deputados que, creio que agora até às eleições já não haverá nenhuma mas em que debatem alguns assuntos muito importantes, enfim, que sejam necessários debater agora, mas os deputados, os 230, não têm trabalhos. E, portanto, desde a dissolução, enfim, estamos aqui num período de transição. No mês de janeiro, acresce a circunstância de nós estarmos em pré-campanha, em campanha eleitoral, enfim. E, portanto, enfim, estamos, de facto, numa fase de transição. Disseste 230, achas que é o número ideal? Deviam ser mais ou deviam ser menos? Eu acho que devem ser, sobretudo, bons. E, portanto, com qualidade em todos os partidos, porque isso é bom para a democracia, é bom para os portugueses. Mas há quem defenda que deviam ser menos. Como é que te posicionas? Eu, honestamente, eu acho que se os 230 forem bons deputados e se nós conseguirmos ter um sistema em que verdadeiramente escolhemos também aqueles que nos representam, que nós neste momento nós não temos esse sistema, nós temos uma lista que nos é apresentada no nosso círculo eleitoral, seja Leiria, Lisboa, Vila Real, e estamos, enfim, condicionados por aquela que foi a opção que cada um dos partidos, cada um dos diretórios partidários fez. Eu acho que se nós tivéssemos a possibilidade de ter um círculo de compensação, um círculo nacional, mas em cada um dos círculos a possibilidade de escolher o nosso deputado, eu acho que isso era muito importante. Desde logo porque isso também era um incentivo para que os deputados, durante o exercício do mandato, estivessem sobretudo preocupados em representar os outros e não em agradar ao líder. Olha, o que é que faz um deputado? Se aparecesse aqui um extraterrestre, ou uma pessoa que tivesse estado em cativeiro durante anos e não soubesse nada sobre como é que funciona uma sociedade como a portuguesa, como é que explicarias o que é que faz um deputado? Não está apenas nas sessões plenárias que vemos na RTV? Eu diria que não são só os extraterrestres que não necessitam desse tipo de informação. Bem, a vida de um deputado, numa lógica de dias da semana, a segunda-feira é o dia que, por regra, tem de contacto com o eleitorado. É assim que é designado. E, portanto, para todos, à segunda-feira? Todos os deputados. E é suposto agendarem reuniões, visitas às escolas. Há alguns deputados, e eu tive essa preocupação, aliás, até criei um site em que tinha a minha agenda pública para que as pessoas também pudessem saber e escrutinar. margaridabalcerlopes.pt. Exatamente. Porque eu acho que é de facto importante nós prestarmos contas permanentemente daquilo que vamos fazendo. Nós estamos a representar os outros, portanto, aqueles que representamos têm de saber exatamente aquilo que nós fazemos. Portanto, a segunda-feira é um dia para reunir com pessoas, com entidades. Nestas reuniões, muitas das vezes, é a oportunidade de nos chegarem aqueles casos que nós depois no Parlamento temos de fazer, seja um projeto de lei, seja um projeto de resolução, seja uma pergunta ao Governo, por exemplo, um determinado apoio que já devia ter sido pago há 2 meses e que não foi. Muitas das vezes, só o facto de nós fazermos a pergunta por escrito ao Governo serve para, enfim, colocar pressão e para que o Governo acelere e o problema seja resolvido. E, portanto, a segunda-feira tem este propósito. A terça e a quarta-feira são os dias em que nós temos as comissões, porque os 230 deputados são de áreas e de ciclos muito diferentes, com preocupações distintas e, portanto, há comissões que estão organizadas em função da matéria, dos temas. E o que é uma comissão? Olha, eu estava, para te dar este exemplo que eu acho que é mais fácil compreender, eu estava na Comissão de Orçamento e Finanças, era a minha comissão principal. Uma das razões tem a ver com o facto de a minha área de trabalho ser fiscal e, portanto, era onde eu achava que era uma mais-valia. Mas como também me preocupava muito com os temas ligados à educação, também estou na Comissão de Educação, que também trata os ensinos ligados ao ensino superior, ao desporto,
e à juventude. Mas disseste que gostavas de temas relacionados com a educação. Tu tens algum poder de escolher em que comissões estás? Como é que isso se decide? Em teoria tu escolhes, mas depois, bem, imagina que havia 50 deputados de um partido a quererem integrar a Comissão de Educação. Naturalmente que depois tem de haver... Maravilha! Tem de haver da parte de quem faz a distribuição, e aí são os grupos parlamentares, as suas direções, tem de haver uma distribuição dos deputados, que os deputados em regra estão em 2, 3 comissões e, portanto, têm de ter em conta as áreas de formação, e diria também as idades, a distribuição de género, para que de facto os grupos parlamentares tenham aí uma expressão também equitativa. E portanto há várias comissões e que estão organizadas em função dos temas. Depois, excepcionalmente, pode haver o caso de haver uma comissão de inquérito e normalmente essas, como resulta de um determinado escândalo, aparecem com muita frequência na televisão. Mas as comissões estão organizadas desta forma. E é aí onde grande parte do trabalho dos deputados é feito, porque nós, à quarta, quinta e sexta, depois temos as sessões plenárias, que muitas das vezes aparecem nos telejornais, aparecem na televisão. E isso é o mais visível, mas isso não é o mais impactante, nem o mais trabalhoso daquilo que é o trabalho do deputado. Até porque compreenderás que 230, havendo grupos parlamentares com 70, com 80, com 100 deputados, a possibilidade que um deputado tem de falar em plenário é uma vez, de 3 ou de 4 em 4 meses. Grande parte do trabalho acontece nas comissões, onde são trabalhados os detalhes, os pormenores das leis, na especialidade, estamos a falar de facto dos detalhes, e é aí onde muitas das vezes, bem, a política parlamentar acontece, apesar da parte mais visível ser de facto no plenário. Olha, e a carga horária? Há horas de trabalho fixas? Não, depende. Não, quer dizer, os plenários sabemos que, em regra, funcionam durante a tarde, a partir das 3 e acabam por volta das 5, 5 e meia, 6, 7, depende daquela que é a agenda. Mas não há propriamente um trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 8 e depende das alturas. Eu que fazia parte da Comissão de Orçamento sabia que eu tinha sempre 2 meses e qualquer coisa em que ia dormir muito pouco tempo a casa e que vivia quase em permanência no Parlamento. Porque quem faz parte da Comissão de Orçamento acompanha o debate na especialidade, portanto está nas várias audições aos ministros que vão apresentar aquela que é a sua parte do orçamento relativamente aos seus temas, aos temas que tutela e, portanto, nesse período o trabalho é entrar às 9 e em muitos dos casos saís à 1, 2, 3, já aconteceu às 4 da manhã. Portanto, isso depende. Por exemplo, eu imagino que amanhã teria uma intervenção em plenário às 3 da tarde. Não há nenhum cronograma a dizer qual é que é o tempo que eu necessito para preparar aquela intervenção. Vamos imaginar que é 3 minutos. Agora, para quem me conhece, saberá que provavelmente eu, nos 7 dias anteriores, andarei todos os dias porque é uma grande responsabilidade falares, ficar registado e poder ser de alguma forma confrontado com alguma informação que tu deste que não é verdadeira. Pelo menos eu tenho o exercício parlamentar como um exercício de grande responsabilidade e, portanto, muitas das vezes estás ali 7 dias, 5 dias do início ao fim a preparares uma intervenção de 2 minutos. Pode ser ingrato. Olha, para quem não sabe, há residências de deputados, não é o teu caso, que vives em Lisboa há muito tempo, mas há residências. Espécies de prédios perto da Assembleia da República em que muitos deputados vivem. Não é uma comunidade, mas é quase como se fosse. Quando eu descobri isso, como fiquei... se fosse uma república. Sim, exatamente. Não, o que acontece por acaso isso nunca me aconteceu, eu fiz cá a Estudaste licenciatura, cá, o mestrado e estava de cá a trabalhar e, portanto, enfim, não tive essa mudança que muitos desses deputados que vêm de novo têm, que não vivem ali. Vêm de círculos eleitorais mais longínquos. Mais longe e que não lhes permite, porque alguns podem ir e vir todos os dias. Não é o caso de, sei lá, de quem vem de Viana, ou de quem vem de Bragança, ou de Vila Real, ou dos Açores e da Madeira. O que muitos fazem é, conhecendo outros deputados,
entretanto vêm ou a um lugar numa pensão ou num apartamento e depois cada um ficará com um quarto, enfim. Os deputados são pessoas. Claro, sim. Mas achei engraçado porque às vezes pensam que é uma profissão com muito glamour, mas olha, às vezes pode ser parecido com a vida de um estudante, neste caso, quando és deslocado. Outra das coisas interessantes que eu achei na vida de um deputado é que, dizia-me um deputado, não vou identificar quem, que não ganham assim tanto porque gastam muito em almoços, porque parte do trabalho que têm diariamente é em almoços, não é? Ouvir pessoas, conversar com pessoas, e normalmente nos restaurantes paga-se para comer e lá se vai grande parte do ordenado. O que é que nos podes dizer sobre isto? Os restaurantes depende do sítio onde os deputados vão almoçar, não é? Ao jantar. A Assembleia da República tem 2 cantinas. Sim, e eu diria que não é por aí que os deputados ficam na miséria. Eu posso dar o meu caso. Eu gastava sobretudo muito dinheiro em combustível e em portagens. Aliás, eu comprei o carro em 2016 e tem 235 mil quilómetros. E comprei em outubro. Portanto, um deputado queira estar muito presente e nota que eu não sou propriamente de um círculo eleitoral muito distante do sítio onde está o Parlamento. Mas como ainda por cima fui presidente da Jota, eu havia semanas em que fazia 1000 quilómetros. E és ligada à família também, que também conta, não é? E todas as semanas vou. É verdade. Às vezes até ia à meio da semana, também é verdade. Matar saudades da Maninha Grande e de São Pedro de Moel. Olha, ser deputada correspondeu às tuas expectativas? Que ideia que tinhas quando eras mais nova do que fazia um deputado? E como é que foi quando percebeste que tinhas um lugar ali no Parlamento português? Sabes que eu gosto muito de política, mas eu não tenho propriamente uma recordação de ter pensado um dia vou ser deputada. Aconteceu. E bem, porque foi um período em que eu me senti muito realizada. Mas não escondo que eu tinha, e lembro-me exatamente daquilo que senti no primeiro dia em que entrei no Parlamento, em que o meu pai foi assistir à tomada de posse. Eu estava muito feliz, porque uma coisa é nós gostarmos de política e temos muitas ideias. Outra diferente é quando nós temos a oportunidade de implementá-las. E, portanto, estava muito feliz com essa oportunidade. Mas, por outro lado, eu sentia literalmente o peso da responsabilidade aos ombros. Porque o exercício de representação dos outros não é fácil. Sobretudo quando nós temos permanentemente de equilibrar aquelas que são as nossas convicções, aquele que é o território por onde fomos eleitos. Nós, a partir do momento em que somos eleitos, passamos a ser deputados da nação. Mas nós somos deputados eleitos por um círculo eleitoral, e ainda por cima eu sou de Leiria, portanto, e aquela que é a posição, ou aquelas que são as posições do partido. E houve momentos tensos, complicados, tem a ver com este exercício de representação, de termos noção que trazemos aos ombros milhões de pessoas que estamos a representar. E conta-me lá como é que ficou a tua avó quando descobriu, quando se apercebeu que já eras deputada da nação. Olha, sabes que quem me contou essa história foi a minha mãe. A minha mãe ligou-me e disse-me que tinha ligado à minha avó. Minha avó na altura ainda era viva, faleceu um ano depois de eu ter entrado no Parlamento, e ligou-lhe a dizer que eu tinha sido eleita deputada. A minha avó acabou por morrer com 99 anos. E a minha avó começou a chorar. E eu perguntei, a minha mãe contou-me isto, e eu perguntei-lhe, mas este não é motivo para tanta choradeira. Exatamente, porque é uma coisa boa, bem, a menos que achasse que era uma coisa horrível para a sua neta. E achei graça porque a minha mãe contou uma história que eu não sabia, que a minha avó, na década de 30, tinha vindo, na altura dizia, servir para uma casa de uns senhores aqui em Lisboa, na Rua de São Bento, e portanto a minha avó via os senhores entrarem naquele edifício e nunca imaginaria que um dia era uma neta sua que estaria naquele lugar. E isso tocou-me muito. E pronto, ainda acompanhou um ano do meu mandato. Então achas que o elevador social funciona em Portugal? Não. O facto de haver exceções não significa que o elevador social está estragado o elevador social em Portugal? Está variado. Bem, enfim. Nós temos, de facto, nós somos muito condicionados pelo sítio onde nascemos. O facto de termos nascido em Portugal e não termos nascido no Afeganistão permite que hoje possamos estar aqui a falar num programa de rádio. Tu não ias ser jornalista e eu não podia dar a minha opinião se tivéssemos nascido noutra parte do globo. A verdade é que em Portugal, se eu nascer na Marinha Grande ou em Leiria, ou se nascer em Vimioso, que foi um dos casos que a mim mais me impressionou, faz diferença. Faz diferença, por exemplo, porque eu em Vimioso não tenho ensino secundário. E durante a semana, se quiser ter aulas, eu tenho de ir para Bragança, viver sozinha, com 14, com 15, com 16 anos. Como é que esse caso de Vimioso chegou até ti? Falas muitas vezes. Falo, porque
Foi um murro no estômago. Nós podemos ter muita noção de que o elevador social, e há muitos estudos, um dos que eu costumo falar é um da OCDE de 2018, especificamente avalia o caso português, mas outra coisa é nós termos conhecimento disto porque estamos num determinado concelho. Eu fui fazer uma sessão numa escola em Vimioso e fiquei como era às 9 da manhã e fica longe, fica mesmo longe. Eu fui um dia mais cedo e cheguei lá às 2, 3 da manhã e fiquei numa pensão. E a dona da pensão ficou à minha espera, muito querida, e até me preparou uma espécie de ceia, porque sabia que eu vinha de longe e que era tarde. E ficámos à conversa, e ela estava-me a falar dos filhos, dizia que um dos filhos que estava em Bragança a estudar, e eu perguntei-lhe que idade é que tinha. Quando ela me disse a idade do miúdo, eu bloqueei. E depois ela lá me explicou, como não havia ensino secundário, não havia transporte que assegurasse que o menino fosse todos os dias de Bragança para Vimioso e vice-versa, e portanto que ele estava a viver lá e que ao fim de semana que vinha para casa. Um miúdo desta idade. Eu posso exigir o mesmo desempenho na escola deste miúdo que está deslocado desde tão tenra idade do que a outro miúdo qualquer, ou de outra miúda, como foi o meu caso, que vivi com os meus pais até aos 17 anos. Não, isso não acontece. E portanto nós temos de ter noção disto, que a questão geográfica impacta. Eu dei-te este exemplo. E se os meus pais têm qualificações, se têm o ensino superior, se não têm, também impacta. Se os meus pais têm um determinado nível de rendimentos elevado, isso também impacta. E isso é profundamente injusto, porque significa que este é um jogo que está viciado à partida. Diz que é um jogo de sorte ou azar. É mesmo. É mesmo. É uma lotaria. Num país, curiosamente, que recorre muito às raspadinhas, para que nós tenhamos essa noção. Há um problema grave de saúde pública em Portugal. Em Portugal, nós gastamos, em média, cada português 160 euros por ano em raspadinhas. Eu posso dizer que não gasto 1 euro. Provavelmente tu também não. Há pessoas que gastam quase o vencimento neste tipo de jogo. Exatamente porque no jogo de sorte ou azar, que é a circunstância do elevador social estar avariado, as pessoas não têm fé, e aqui não estou a falar numa dimensão, enfim, religiosa, não têm a esperança de que as coisas sejam diferentes. Significa que acham que, independentemente daquilo que façam, as coisas já estão decididas à partida. A única hipótese que têm é ganhar eventualmente o Euromilhões ou uma raspadinha. E este não é um país justo. Aqui, tentando voltar ao Parlamento Português e pegando também no caso do Vimioso, tu apercebes disso, o que é que fazes? Levas o caso para o teu grupo parlamentar, e aproveito para perguntar como é que funciona um grupo parlamentar e como é que funciona uma bancada. O grupo parlamentar depende do número de deputados que tenha, naturalmente. E aquilo que acontece é, nós podemos estar a falar de um assunto que está numa comissão nossa, e portanto em que é mais fácil, ou pode acontecer não estar. E já estou um ou outro exemplo aqui se não aconteceu. Aquilo que nós fazemos é levar ao vice-presidente daquela área o problema. E, desejavelmente, isso nem sempre acontece, mas eu acho que nós devemos ter esta noção, a solução, ou seja, e vou dar outro exemplo que na altura me chocou. Quando houve um aumento do salário mínimo nacional, há um conjunto de prestações que estão associadas ao salário mínimo nacional e, portanto, o que aconteceu é que o preço das refeições nas cantinas do ensino superior e o preço das residências, o valor que os alunos pagam, estava indexado ao salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo ia subir 5%, este tipo de gastos também ia subir 5%. Por outro lado, aquela que é a bolsa de estudo que os alunos recebem, os bolseiros, para estar no ensino superior, ia subir 0,5%. E na altura, quem me falou deste assunto, e eu comecei a fazer as minhas contas, e fui falar com uma pessoa que tinha algumas responsabilidades, e a pessoa respondeu-me, sim, mas isso significa o quê? Quanto é que isso vale de aumento? Eu disse, olha, isso depende. A residência nós conseguimos fazer pelo número de meses. As refeições, nós não sabemos quantas refeições é que os alunos fazem nas cantinas, mas no limite pode levar um aumento de 100 euros por ano. E na altura a pessoa respondeu-me assim, mas tu achas que alguém sai do ensino superior por causa de 100 euros? E eu disse-lhe, tu se calhar não saías, eu se calhar não saía. Mas basta haver um aluno em Portugal a sair para já fazer sentido apresentar uma proposta para evitar que isto aconteça. E a pessoa, enfim, arrumou a viola no saco e disse-me, então apresenta uma solução. E eu apresentei um projeto de lei e nós conseguimos corrigir aquela situação. E é este o trabalho, enfim, do deputado, que é identificar o problema, identificar a solução,
levar ao seu grupo parlamentar, convencer o seu grupo parlamentar, e nem sempre é fácil, porque cada um de nós, em função das experiências que tem, enfim, em função das agendas que tem mais sensibilidade para alguns assuntos, não é? Enfim, e esse é um exercício que nem sempre é fácil. Naquele caso conseguimos corrigir, mas, enfim, nem sempre isso aconteceu. Olha, e como é que é a relação entre os deputados nos corredores? As diferenças ficam no plenário? Há cordialidade? Quer dizer, enfim, eu imagino que nós não somos todos iguais, e alguém que seja muito sectário e que ache que quem é de um determinado partido que é mau e quem é de outro é bom, provavelmente, enfim, acha não está a prestar um bom serviço à democracia, dizes tu? Eu acho que não, nem a si próprio, quer dizer, as pessoas devem valer por aquilo que são e não se defender determinadas ideias diferentes das nossas. Nós devemos partir do pressuposto que estão com a melhor das intenções. Podemos achar que o caminho é o errado, mas que estão bem intencionadas. E, portanto, a relação é boa. Há pessoas, naturalmente, de quem nós somos mais próximos, em função daquelas que são as nossas afinidades, porque é muito importante nós respeitarmos o adversário. Não é inimigo, respeitarmos o adversário. Porque é essa a forma também que vamos escolher o respeito do outro lado. E, portanto, muitas das vezes tive discussões acaloradas em plenário e nas comissões, e chegámos lá fora e está tudo bem. Se eu respeitar as outras pessoas e se elas me respeitarem a mim, não há nenhum problema. E o contrário também acontece? As coisas estão acaloradas lá dentro e chegam cá fora e continuam acaloradas. Isso sim. Por acaso a mim não tive nenhum episódio em que, enfim, me chateasse com um outro colega. Mas é fácil despessoalizar os atritos que podem ter dentro da Assembleia? Sei lá, eu acho que nós devemos ser muito cuidadosos nas palavras que utilizamos. E acho que algumas dessas inimizades Bem, eu posso dizer que... Eu não preciso dizer que tu és mentiroso, mas eu posso dizer que aquilo que acabou de dizer é uma mentira e não há nenhum problema. Porque ou aconteceu ou não aconteceu, não é? E, portanto, eu acho que se nós, nas intervenções que vamos fazendo, tivermos noção do peso da responsabilidade, porque uma palavra dita, mal dita, eu já não a vou tirar. Mas Ou se tiveres está noção lá. que há um deputado que está a mentir por regra, consegues depois ter uma relação com ele, fora do Parlamento? Não, provavelmente não. Se eu achar que a pessoa está a mentir permanentemente, não. Mas isso não significa que eu tenha de chegar lá fora e sempre que o vir de o chamar de mentiroso, não é? Sim. Aquilo que eu tenho de demonstrar nas intervenções que vou fazendo é que, de facto, aquilo que ele diz não corresponde à realidade, que é mentira. Desconstruir. Quais é que achas que devem ser as principais características de um deputado? Um deputado, acho que deve ser trabalhador. Acho que deve ser sério. Acho que deve ser empático com os outros. Volto a dizer, e sobretudo a quem lá está há muito tempo, o risco é crescente. Se eu ouvir determinada situação, um problema grave que afeta uma pessoa, 10 pessoas, 1000 pessoas, e se aquilo não me tocar, se eu não ficar sensibilizada, eu até posso não ter uma solução, porque às vezes acontece os deputados ser uma matéria que é da competência do governo e o Parlamento não pode fazer nada, mas se aquilo não me tocar, se eu não ficar sensibilizada com aquilo, eu não sei se estou a fazer grande coisa, não sei se estarei de facto a acrescentar. Portanto, empatia com os outros acho que é essencial. E depois, um deputado também é importante que saiba falar, que saiba expor as suas ideias, naturalmente, e que tenha tolerância, não é? Porque muitas das vezes eu apresento um partido, apresento um projeto de lei, o outro partido apresenta um outro projeto de lei, e há necessidade de encontrar pontos de vista comuns, em que um partido cede aqui e o outro cede ali e encontra uma solução para garantir que uma determinada lei que é aprovada. E, portanto, isso obriga que nós saibamos dialogar, falar e respeitar os outros. Falavas da empatia e da sensibilidade. Achas que são mais os deputados que ficam sensibilizados do que os que não ficam? Eu acho que sim. Mal seria se eu tivesse chegado à conclusão oposta, não é? Mas há muito aquela ideia no cidadão comum de que há políticos e deputados que estão ali meramente para defender os seus interesses pessoais ou por motivos de ego. Isso também acontece? Provavelmente. Eu acho que, sobretudo, há quem se tenha esquecido o sentimento de urgência. Ou seja, até perceberam que aquele problema é importante,
mas não compreendem que é importante e temos de ser consequentes. Há urgência a resolver aquilo. E aí imagino quanto mais tempo se fique, mais desligado se torna em relação à realidade. Em relação a energia e ideias, achas que o Parlamento está envelhecido ou nem por isso? Depende. Eu sou nova com 18 anos, com 20 anos, com 30, com 50, depende. Eu posso ser nova de cartão de cidadão, noutros tempos seria o BI, e ser velha de cabeça, não é? E portanto há logo um filtro que eu gosto de fazer, tem a ver com as perguntas. Se alguém, e eu já disse isso a algures, se alguém com 18, com 20 anos já não tem muitas dúvidas, tem muitas certezas e já não tem grandes perguntas a fazer, provavelmente já envelheceu. Mas há quem fale de um bafio residente dentro do Parlamento português. É uma crítica que faz sentido? É. E agora com a pandemia foi necessário, enfim, o Parlamento é muito... tem determinados procedimentos e agora com a pandemia teve-se se adaptar, não é? Uma coisa tão simples como há uma reunião uma terça-feira de manhã e entretanto eu tenho uma conferência no Porto, isto aconteceu-me várias vezes, eu tinha de escolher se ia à reunião da comissão ou se ia participar na conferência, que também era importante. Imagina com uma associação de estudantes, com a universidade ou com o Politécnico, hoje em dia foi uma das coisas boas da pandemia, já é possível ligarmos à distância, quer dizer, e participarmos na reunião e conciliarmos com a conferência que íamos fazer. E, portanto, nesse sentido, sim. E depois, o Parlamento, muitas das vezes, o tempo de decisão para resolver um problema é muito longo. E isso provoca impaciência, insatisfação, descontentamento, alheamento. E isso é um perigo depois para aquela que é a confiança que as pessoas devem ter na casa da democracia. E os debates quinzenais deviam ser mais? Deviam. E essa é uma decisão que me custou naturalmente, porque, vamos ver, e se calhar isto pode não ser muito perceptível para algumas pessoas, mas nós, para estarmos num partido, e eu obviamente concordo com a esmagadora maioria das ideias do meu partido, e no dia em que isso não acontecer eu deixo de estar no meu partido, mas não é fácil nós termos de, ainda por cima, de forma pública, a partir do momento em que votas de forma diferente num plenário público, de divergir. Não é suposto isso acontecer. Mas eu, como acredito que a política se faz também no escrutínio, neste caso ao governo, ao poder executivo, pelo Parlamento, e acho que uma forma, o trabalho do governo também é prestar contas, esclarecimentos às pessoas e faz-se através dos seus representantes, dos deputados. Enfim, eu acho que foi um erro e espero que seja corrigido. Entrando aqui no associativismo, de que forma é que achas que é precursor da política enquanto carreira? Quanto carreira, bem, alguém que vai para uma associação, seja de estudantes, seja juvenil, seja de que natureza for, à partida estará preocupada com os outros, ou é suposto estar, não é? Desde que não seja só para meter no currículo, eu parto do princípio que não é essa a finalidade. E, portanto, provavelmente tem um gosto, tem um interesse por política. Muitas das vezes ainda não sabe se identifica necessariamente com o partido, qual é o partido, mas já há uma manifestação de vontade e interesse pela política. E, portanto, é normal que muitas destas pessoas depois acabem por entrar num partido ou por ter um envolvimento político mais ativo. Mas olha, o que é que tu respondes a quem diz que as Jotas são uma escola de fazer política, no mau sentido da expressão? Até foste bastante simpática. Há quem tenha utilizado que eram as escolas do crime. Olha, há bons e há maus exemplos, não é? E obviamente que houve maus exemplos que fizeram com que esse tipo de afirmações fossem feitas e se consolidasse na cabeça de muita gente que de facto era uma escola de vícios e de maus exemplos. Se isso é hoje a realidade, uma das críticas que se fazia é que as pessoas que estavam nas Jotas, que viviam da política e que não estudavam nem trabalhavam. Isso não é verdade.
e eu diria que isso não é verdade em nenhuma das Jotas. Há uma esmagadora maioria de militantes das Jotas que se licenciaram ou que fizeram curso profissional ou que são bem-sucedidos, apesar de não terem feito nenhuma formação, que isto também é importante ter noção. Nós achamos que se tem necessariamente ir para o ensino superior, não tem. Cada pessoa deve, enfim, realizar-se independentemente das escolhas que façam. E, portanto, é normal que dentro do grande número de pessoas que fez parte das Jotas, que estes maus exemplos tenham permitido que esta ideia negativa se consolidasse. Mas é importante olhar e de ver que, hoje em dia, isso não acontece. Agora, o que é importante? Que as Jotas falem de assuntos que correspondam àquelas que são as preocupações dos jovens, porque as juventudes partidárias estão a representar jovens, portanto não estão a representar um partido junto dos jovens, isso acho que é importante. Devem saber como comunicar, e provavelmente uma conversa contigo ia ajudar em muitos dos casos, e devem sobretudo procurar liderar pelo exemplo. Eu tinha essa preocupação na faculdade, eu era dirigente da JSD e trabalhei em direções com pessoas de outros partidos, e eu tinha noção... E eu nunca quis alinhar em direções só de um partido, do meu ou de outros, ou o que fosse. Porque eu acho que na faculdade a lógica é totalmente diferente. A lógica partidária não tem nada a ver com isso. Trabalhei com pessoas do Bloco de Esquerda na direção e correu tudo bem. Aquilo que nós devemos ter noção é, nós, neste exercício de representação dos outros, nós estamos de facto a ser fiéis àqueles que são os jovens do ensino superior que fazem parte daquela instituição. Se sim, eu tenho de ter noção que, se sabem que eu sou de uma juventude partidária, e isso acontecia, eu tenho de lhes mostrar que a imagem que têm não é correta. Eu tenho, sobretudo, de ser o exemplo. Porque o que acontecia muitas das vezes, e na Faculdade de Direito de Lisboa isso aconteceu, havia alguém que era de uma juventude partidária e que ia lá com as coisas da Jota para a associação e não sei o quê. E um aluno que não tivesse nada a ver com aquelas histórias olhava e pensava, lá está as pessoas da Jota agora a virem para aqui, para a faculdade, a tentar... E isto não é bom. E, portanto, a questão do liderar pelo exemplo é... Não é possível nós fazermos uma segmentação em que somos bons alunos, bons profissionais, mas más pessoas. Nós somos um único ser humano. Portanto, se nós conseguirmos ser bons com os outros naquilo que fazemos, eu acho que nós vamos conseguir granjear a simpatia de quem olha para nós e sabe que nós também somos de uma juventude partidária, mas que, de facto, aquele estereótipo a que as Jotas estão associadas não corresponde à realidade. Agora, é muito pelo exemplo, não é? Eu tive essa preocupação da questão da credibilidade das Jotas. Eu trabalhei numa consultora e era normal que muitos miúdos, às vezes quando mandavam os currículos ao fim de alguns anos, me perguntassem se deviam meter que faziam parte de uma Jota. E eu, aquilo que lhes dizia era o meu exemplo. Eu meti no currículo, não disse qual era a Jota, mas disse que fazia parte, uma questão de transparência e de honestidade com a entidade empregadora, ou a futura entidade empregadora. E partia-me o coração sempre que alguém me dizia mas eu tenho medo de ser prejudicado por causa disso. E isto é a antítese. Isto é o contrário daquilo que devia acontecer. Quanto muito, o facto de ele estar numa Jota, e isso a mim permitiu-me desenvolver competências, da mesma forma como se fizesse parte de uma associação de estudantes, de uma organização, desenvolver competências que de outra forma eu não tinha desenvolvido. Eu tinha a componente académica, técnica, que também depois desenvolvi na empresa, como é evidente, mas tinha um conjunto de competências sociais, desde logo, que são muito importantes no mercado de trabalho e, portanto, isso deve ser valorizado e não pode ser prejudicado. Mas lá está. Maus exemplos prejudicam agora as gerações mais novas. Para entrares na lista de candidatos a deputados, tens à partida de estar numa Jota. Porquê é que tens de ser Jota para entrar nas listas como jovem? Tens de ser ou podes não ser, não é? Mas por regra não há nenhum exemplo, acho eu, que certo, não mas eu acho que venha será. de uma Jota. Vamos ver. Eu acho que será. Podemos ver a questão ao contrário. É um jovem com percurso? É um jovem com qualidade? É um jovem que tem os seus estudos feitos? É um jovem que tenha sucesso no mercado de trabalho? Ele preencheu estes requisitos todos? E para além disso tem envolvimento político? Estranho seria se o PSD não contasse com os quadros que tem no PSD, seja da Jota ou não seja da Jota. Se isso significa que se deve limitar a escolher dentro dos militantes de uma Jota ou de um partido? Acho que não. Quanto mais pessoas da sociedade civil conseguir granjear e captar, melhor. Mas mal seria que o facto de fazer parte de uma Jota fosse um handicap
ou uma razão para que a pessoa não fosse escolhida. Se cumprir todos os outros critérios e, para além disso, tiver um envolvimento numa juventude partidária ou num partido, e é normal que depois isso tenha correspondência com o partido por onde se candidata, tanto melhor. O PSD tem nas suas listas um jovem de 19 anos. Achas que é uma idade fixe para ser deputado? 19 anos? Criou algum burburinho? Sim, eu conheço o João e até posso contar a história que tem graça. Eu gosto muito do programa Parlamento dos Jovens. E desde logo porque eu participei como aluna em 2006 e fiquei com muito carinho pelo programa e uma das funções que tive no Parlamento era de coordenar o Parlamento dos Jovens e de presidir algumas comissões nas sessões nacionais. E lembro-me de, numa dessas sessões, e temos alunos de vários distritos, de haver um rapaz que se evidenciava claramente. Não era só pela oratória, era pela qualidade dos argumentos e daquilo me ficar na retina. E depois eu olhei e vi que era de Porto Alegre, o que também te chama a atenção, e de ter saído lá e ter falado com um amigo meu de Porto Alegre a dizer-lhe, olha, tive hoje uma sessão do Parlamento dos Jovens e fiquei fascinada com um rapaz de 14 anos. Porque eu posso dizer que com 14 anos não tinha aquela maturidade e portanto fiquei mesmo impressionada. E passado uns dias estava num jantar partidário em Porto Alegre e eu fiquei tão impressionada que eu estava a falar da história a um grupo de pessoas lá em Porto Alegre. E houve uma senhora que me disse, mas isso foi há muito tempo? Foi há umas semanas. E era de Porto Alegre e diga-me lá como é que é. Eu lá descrevi e ela disse, é o meu sobrinho. Eu por acaso trouxe-o hoje pela primeira vez a um jantar do partido. Pronto. E eu fui conhecer o João Luís porque nós fazíamos esta segmentação. Nós, quando estamos no Parlamento dos Jovens, nós não misturamos questões partidárias, como é evidente. E desde aí que acompanhei um bocadinho daquele o seu percurso, da entrada na Faculdade de Direito, etc. E ele é de facto um rapaz cheio de qualidades. Se tu me dizes assim, é novo, como é evidente, mas não é suposto o Parlamento ser representativo? Nós também não representamos pessoas de 19 anos. Aliás, nós representamos pessoas de 13, de 12, de 1, de 2. Muitas das vezes esquecemos-nos, mas representamos. E, portanto, eu acho que não há mal nenhum. Da mesma forma que eu acho que no exercício do mandato, as pessoas que têm dúvidas, e que eu acho legítimas, porque naturalmente que ele é novo, eu acho que vão ficar esclarecidas. Da mesma forma como eu fiquei esclarecida desde o primeiro dia em que o conheci, em que compreendi que é de facto um rapaz muito especial. Como sabes, eu sou uma grande apologista dos jovens, é por isso que este programa existe, mas li algumas críticas, porque a crítica principal é que um deputado precisa de experiência de vida e precisa de experiência profissional. Concordas com isto? As críticas são infundadas? Vamos ver. Se o João daqui a 15 anos continuar no Parlamento, eu direi que as críticas são justas. Como eu acho que não é esse o percurso de vida que ele quer seguir, eu acho que o Parlamento tem a ganhar com o facto de ter alguém com 30 anos, ter alguém com 43, ter alguém com 62, ter alguém com 77 e ter alguém também com 19 anos, que naturalmente terá um prisma, um olhar diferente sobre os problemas. E portanto eu acho que isso é enriquecedor, porque aquela é uma casa de democracia que serve para representar as pessoas. Portanto, quanto mais diverso for, mais rico será e, sobretudo, mais verdadeira será aquela representação. E há a probabilidade de virmos a ter um deputado de 19 anos? Porto Alegre é o distrito que menos elege em Portugal? Elege 2, creio. Eu acho que sim. Eu acho que o João vai ser deputado. E como é que olhas para esta estratégia de Rui Rio de escolher jovens? Tem primado por isso, não é? Eu acho que é importante escolher jovens e, sobretudo, depois dar responsabilidade a esses jovens depois no Parlamento. Eu acho que isso é muito importante. Porque a possibilidade de, enfim, nós tirarmos partido daquela juventude tem a ver com a capacidade destas pessoas depois terem poder de decisão no Parlamento, nas políticas que vão sendo implementadas, nas opções que vão sendo feitas e, portanto, se o caminho for esse, eu acho que é obviamente muito bom. Nós temos um líder da nossa geração à frente de um partido histórico da democracia portuguesa, o CDS. Como é que olhas para a prestação do Francisco Rodrigues dos Santos? Representa bem a nossa geração? Bem, eu muitas das vezes tenho opiniões muito diferentes do Francisco.
E, portanto, eu diria que ele é líder do CDS, portanto, ele já não está propriamente a representar a juventude, e mesmo quando representava, enfim, temos ideias muito diferentes. Já o conheces desde fomos os colegas bancos de faculdade da faculdade. Clássica. Bem, eu acho que ele não está propriamente a representar a juventude, ele é líder de um partido e neste momento eu acho que ele procura ter um discurso que seja mais abrangente possível, porque tem a preocupação de chegar a eleitorados mais Mas velhos. representa no sentido de termos uma pessoa com a qual nos identificamos e ficamos contentes por ver alguém tão jovem à frente de um partido e à frente da vida partidária. Eu diria que o Francisco é bem mais conservador do que eu, e que isso é visível em muitas posições que vai tomando. Aquilo que eu posso dizer é que é muito importante que a estratégia que adotou e que o CDS adotou seja bem sucedida, na medida em que eu acho que o CDS é muito importante. É muito importante para o PSD, como é evidente, porque é o nosso parceiro preferencial, mas é muito O Rio já disse, se não votarem no PSD, votem no CDS. E bem na perspectiva de é normal que seja um partido que foi nosso parceiro durante vários governos, mas é importante que tenha um bom resultado eleitoral, porque o CDS também é muito importante para a democracia e, portanto, espero sinceramente que algumas sondagens não se venham a traduzir, não se venham a concretizar e que o CDS mantenha uma boa representação parlamentar, até porque nos tem habituado a ter bons deputados. Eu sei que pode ser cedo para balanços, mas em que momento da tua vida política as tuas convicções pessoais chocaram mais com as do partido? No debate, na votação da eutanásia, como deves imaginar... Votaste a favor? Eu votei a favor. Foi uma decisão muito difícil, foi a decisão mais difícil que eu tive de tomar no Parlamento e custou mesmo, porque nós muitas vezes estamos a discutir, a decidir sobre a vida dos outros. Aqui é literalmente sobre a vida. E havia, e como houve, uma maioria de pessoas do PSD que tinham uma opinião diferente da minha. Eu fui confrontada com o facto de, supostamente, o meu círculo eleitoral pensar de forma diferente de mim, o que é, enfim, é um raciocínio arrojado, eu diria até perigoso. Mas também é um exercício de liberdade, não é? Discordar do partido em que... Mas quem é que eu estou a representar? Eu não tenho dúvidas nenhumas que houve muita gente que votou na lista do PSD e que é a favor, até porque eu não acho que esta seja uma questão de esquerda ou de direita. Portanto, aquilo que eu acho é que a decisão que eu tive de pesar foi entre aquelas que eram as minhas convicções pessoais, aquele que é o eleitorado que nós representamos e não é uma decisão fácil, mas honestamente eu acho que não poderia ter votado de forma diferente. Olha, e como é que se refreiam ambições desmedidas dentro de um partido? A ideia do partido prevalece sobre as ambições pessoais? Do partido prevalece sobre as ambições pessoais, em que sentido? Estou a entrar no capítulo da personalidade versus partido. Uhum. Quanto de personalidade podes ter dentro do teu partido? Depende. Depende daquilo a que estiveste disposto, não é? Eu acho que, e é uma preocupação que eu sempre tive, houve várias razões que nos levaram a entrar na atividade partidária, na política. E para mim, por muito utopia que isto possa parecer ou soar, foi a capacidade de mudar o mundo à minha volta. E, portanto, a preocupação que eu tenho é de olhar para mim, seja com 30, com 40, com 25, e de ver exatamente a mesma Margarida que entrou em 2016, com 16 anos, em 2006, na atividade política. Isso significa que nós somos exatamente a mesma pessoa? Naturalmente que a nossa opinião sobre um conjunto de assuntos pode ter mudado, mas as nossas convicções têm de ser exatamente as mesmas. E, portanto, eu acho que isso é muito importante, de nós mantermos, enfim, a nossa personalidade. Às vezes, ao fim de algum tempo, viram-se para ti e perguntam: mas como é que tu, ao fim deste tempo, continuas a fazer essas perguntas? E aquilo para mim é um grande elogio, porque se eu ao fim deste tempo deixasse de ter dúvidas ou de perguntas a fazer, ou achasse determinadas situações que eu acho que são erradas, porque achava há 10, há 15 anos e continuarei a achar, significa que a política não nos mudou.
a política partidária, o que seja, não nos mudou. E eu acho que é isso que nós devemos pensar permanentemente. Se nós continuamos a ser exatamente a mesma pessoa. E isso tem a ver também com a liberdade que temos, não é? Eu, se souber que hoje não estou no Parlamento, vou voltar para a atividade privada, mas que eu tenho uma alternativa, eu posso ser exatamente aquilo que eu sou. Eu não tenho de me adaptar, eu não tenho de agradar a ninguém. Naturalmente que eu devo respeitar os outros, etc., como é evidente. Mas eu não tenho de me modificar. Eu não me assimilei. E, portanto, para isso, nós temos de facto de ter muita liberdade. A liberdade é mesmo muito, muito importante. Se Sá Carneiro olhasse para o percurso do partido nos últimos anos, estaria contente e orgulhoso? Diana, eu podia-te dizer que sim, mas eu acho que é sempre um grande aproveitamento nós dizermos, e a mim incomoda-me quando às vezes até pessoas de outro partido dizem, porque se Sá Carneiro fosse vivo isto e aquilo. Mas tu conheces da história e do percurso e do perfil de Francisco Sá Carneiro? Lendo as intervenções e os discursos de Sá Carneiro, e eu há uns 3 anos tive de preparar uma intervenção em que tinha de imaginar o pensamento de Sá Carneiro à luz dos desafios atuais. Muito daquilo que ele dizia e escrevia está atual e corresponde àquilo que o PSD denuncia ou critica ou reivindica que devia ser diferente. Portanto, nessa medida, nós estamos a respeitar o legado e o pensamento do nosso fundador. E sentes que Sá Carneiro é uma espécie de mito no PSD? É sempre falado com tanta glória e com tanto brilho no olhar? Achas que teve de facto uma personalidade forte ou ficou também para a história por ter tido um fim tão trágico? Eu acho que há várias razões que explicam isso. Era de facto uma pessoa muito carismática, e tu encontras esses relatos em pessoas da época do PSD e fora do PSD, e portanto com muito carisma, e muito convicta na política e fora dela. A opção de vida que tomou, enfim, relativamente àquela que acabou por ser a sua companheira de vida, a Senu, revela muito, lá está, quando a personalidade não se altera em função das conveniências políticas ou do jogo político e sociais. E, portanto, eu acho que nessa medida, naturalmente que o facto de ter tido a vida interrompida tão novo, enfim, são vários elementos que, tendo em conta que é o nosso fundador, que fazem dele uma figura incontornável no PSD. E olha, o que é a social-democracia? A social-democracia combina a justiça social, que eu há pouco... que tu há pouco falavas, mas sim, que está presente em muito daquilo que eu vejo que é a intervenção política, na liberdade de cada um, na liberdade de cada um na sociedade e na liberdade que o Estado lhes dá, mas nesta necessidade de protegermos aqueles que são mais fracos, aqueles que são vulneráveis. A ideia da mobilidade social que falávamos há pouco, da igualdade de oportunidades, eu diria que está ou deve estar em toda aquela que é a intervenção que a social-democracia portuguesa vai fazendo ou vai propondo. E, naturalmente, a social-democracia tem de ser muito humanista. Porque... Mas achas que o PSD é social-democrata? Nós já vimos várias... Marisa Matias, por exemplo, já reclamou para si a social-democracia. Depende, que social-democracia é que nós estamos a falar. Podemos ir, e há pouco estávamos a falar de Sá Carneiro, na social-democracia à portuguesa. E, portanto, eu direi que nós estamos a ser fiéis àquilo que são os valores que desde o início estão na fundação do PSD, em que a liberdade, como é evidente, é um valor transversal e essencial. E como é que se insere na social-democracia do pós-guerra, em que o Estado estava disposto a dirigir uma parte significativa da economia? A dirigir, porque, enfim, estávamos num contexto muito diferente daquele que estamos a viver hoje. Eu não acredito nesse modelo em que o Estado nos diz o que é que nós devemos fazer, de que forma é que nós nos devemos comportar e de que forma é que nós devemos gastar o nosso dinheiro. Quando muitas das vezes o PSD fala da elevada carga fiscal, que, como nós sabemos, está em níveis históricos, tem a ver com, e volta à ideia de liberdade. Nós estamos a privar os cidadãos de dinheiro, da sua propriedade, e a limitar as escolhas que estes podem fazer, porque entretanto lhes tirei
30, 40, 50% daquele que era o rendimento que as pessoas tinham. E isso é altamente pernicioso, porque um Estado em que a liberdade seja verdadeiramente respeitada permite que os cidadãos possam tomar as suas decisões em função daquilo que acham mais correto. Se isso significa que a liberdade deve ser desmedida e um valor absoluto, naturalmente que não. Eu há pouco falava que há pessoas que vêm de contextos mais desfavorecidos em que a liberdade de tomar as suas decisões, na realidade, não se verifica, porque estão muito menos capazes de o fazer. E aí, lá está, a social-democracia à portuguesa obriga a que nós tenhamos instrumentos para as ajudar e as apoiar. Para garantir o quê? Não uma igualdade no fim, em que nós ficamos todos iguais e fazemos tudo a mesma coisa e pensamos todos da mesma forma, mas em que nós temos uma igualdade de oportunidades à partida para desenharmos aquilo que é o nosso projeto de vida em função daquelas que são as nossas convicções. E há pouco falávamos sobre a questão do apelido, a questão do berço, o tamanho da carteira dos nossos pais. Foi no PSD que encontraste a melhor forma de responder a este problema em concreto? Sim, e o PSD, e encontrarás isso em vários livros, em vários jornais, na história do partido, no site, era designado como o partido mais português de Portugal. E o interclassismo, há pouco não referi, mas é uma ideia essencial. O PSD nasceu e cresceu na ideia de ter, olhando para as terras, o bom advogado, o que era respeitado, o agricultor, o pescador, o empresário, pessoas que eram respeitadas nas suas terras, de várias áreas, de vários contextos, de ser o mais rico e mais representativo da sociedade portuguesa. Não é um partido de classe. E, portanto, eu acho que isso, para mim, foi uma das razões para ter escolhido o PSD. Porque eu acredito muito nisso. Nós não temos de ter as mesmas opções de vida, não têm de ser todas iguais. Nós devemos ter a liberdade e a possibilidade de fazer a nossa opção e desenhar aquilo que é o nosso projeto de vida. E que pode ter vários percursos. Nós podemos realizar de várias formas. E é essa liberdade nestas decisões que vão sendo tomadas que eu acho que o PSD advoga. Tu, antes de seres líder da JSD, estiveste envolvida na Associação Académica da Faculdade de Direito, também foste presidente da Associação de Estudantes da Calazans Duarte, na Marinha Grande. De onde é que vem esse bichinho político e que discussão acesa foi aquela com a Diana Gregório da Juventude Comunista? Que argumentos tinhas? Qual era o motivo da discussão? Nós em casa, nós sempre falámos muito de política. Aliás, os meus pais sempre falaram connosco muito, enfim, como se fôssemos adultos. Portanto, sempre tiveram as conversas à nossa frente e isso, obviamente, acho que nos ajudou a crescer e nos ajudou a ter alguma maturidade. O meu pai era jornalista. Todas as semanas tinha um determinado assunto, alguns deles que, como era diretor, o levaram até a tribunal, sempre absolvido, mas são as vicissitudes de quem tem essas funções, e sempre tive muito presente a ideia da justiça, da liberdade, de darmos a nossa opinião, e na escola era igual, portanto eu dava a minha opinião. Às vezes não era bom, não era boa ideia, porque nem sempre o sentido crítico é valorizado. Mas numa aula de francês em que discutíamos muitas das vezes assuntos de natureza social, económica, umas vezes em francês, outras em português, uma das minhas colegas, com quem eu volta e meia trocava argumentos, o que é normal tendo em conta os percursos que fizemos partidários, porque de facto tínhamos visões do mundo diferentes. Numa dessas discussões, a Diana virou-se para mim e disse-me que eu estava bem na JSD. E aquilo ficou a mexer comigo. Cheguei a casa, perguntei ao meu pai. E ele mandou-te ir pesquisar? E o meu pai disse-me: olha, vai procurar, depois se tiveres dúvidas vais falar comigo e eu ajudo-te. Incentivou-te sempre a procurar respostas do teu pai? Sempre. E a dar-me muita liberdade, muita. Houve só um conselho, um aviso, uma recomendação, que foi, fui ler, etc. Depois cheguei ao pé dele e disse que me identificava com o PSD, que me ia inscrever. Ele disse: olha, eu acho muito bem, mas não te esqueças, isso não é profissão. Portanto, da mesma forma como entras, tens de conseguir sair, tens de ser livre. Portanto, as notas, o curso, emprego, isso é muito importante.
e porque é isso que te dá liberdade para depois fazeres política. E eu retive, porque o meu pai é uma pessoa muito importante para mim, mas aquilo fez-me ainda mais sentido à medida que eu ia crescendo. E portanto, ele nunca me... Também eu acho que era uma miúda que fazia as minhas coisas e não precisava que ele andasse em cima de mim a dizer que eu tinha de estar, mas foi das poucas coisas onde o vi visivelmente preocupado para que eu nunca perdesse o pé. Mas a prova de que houve liberdade na tua educação é que tens um irmão dirigente do PS, não é? Sim, o Ricardo. Como é que isso aconteceu? Ele é muito mais velho do que eu, e portanto ele foi até agora, há relativamente pouco tempo, presidente lá da Conselhia do PS. Está tudo bem, portanto não há nenhum problema. Somos irmãos, gostamos muito um do outro e às vezes discutimos de política à mesa, outras vezes quando algum de nós, e porque somos pessoas muito equilibradas, percebemos que há um determinado assunto em que provavelmente é melhor não estarmos a fazer a discussão, os dois reconhecemos isso e portanto nem sequer entramos aí, e portanto acho que é muito fácil nós respeitarmos os outros, termos ideias diferentes e mantermos os laços que nos ligam. Estamos à conversa com Margarida Balseiro Lopes, futura ex-deputada da Nação. Margarida, avançamos aqui no ritmo, peço que sejas mais sintética nas respostas. Como é que ficaste quando te foste apercebendo que o orçamento não ia ser aprovado, que o Parlamento ia ser dissolvido, que ias, enfim, ficar sem emprego? Porque é uma preocupação, não é? Há rendas e despesas para pagar. Como é que lidaste com essa situação que imagino que tenha causado alguma ansiedade? Com calma. Depois nós tivemos o Parlamento, julgo que foi no dia 27 de outubro, que foi a votação na generalidade, foi chumbado, nós já tínhamos noção nos dias anteriores que aquilo ia acontecer, entretanto havia as eleições internas no PSD, e eu já tinha as coisas muito certas na minha cabeça, mas não ia obviamente estar na altura, nós estamos em campanha interna, a falar sobre isso. As eleições foram no PSD no dia 27 de novembro e eu passado 2 dias anunciei que ia sair do Parlamento. Se tu me perguntas, no dia em que anunciaste isso, tu já sabias o que é que ias fazer? Não, mas também não me preocupei, porque, enfim, tinha um passado antes de entrar no Parlamento, enquanto lá estive também aproveitei para fazer uma pós-graduação, estou agora a fazer doutoramento, tenho de alguma forma o meu percurso, acho eu que feito, e que agora irá continuar, e portanto sabia que as coisas iam correr bem, e portanto que não devia estar muito angustiada. Mas como é que imaginas que vai ser agora? Achas que vai ser fácil olhar para a atualidade política diariamente e já não fazer parte dela diretamente? Isso admito que possa ser estranho, não devo esconder, mas acho que por outro lado é uma forma de... Há pouco nós, quando estávamos a falar da política, dizer que, e do deputado, em comparação com o jornalismo, que é muito absorvente, muito desgastante, muito intenso, e isto também é bom, porque posso dizer que os meus amigos fora da política, um dos comentários que me fizeram foi finalmente vais poder ter tempo para estar mais tempo connosco. E eu não pude negar porque de facto eles têm um bocadinho de razão, portanto eu vou ter mais liberdade de poder ter, enfim, mais tempo na minha vida pessoal. Se me perguntas, não vais continuar a ler notícias e etc? Claro que vou. Aliás, o meu pai já está aposentado e todos os dias lê jornais, portanto isso faz parte daquilo que nós somos, não é daquilo que nós fazemos, daquilo que somos. Eu sou muito curiosa, vou continuar a ler e a querer saber, agora com uma intensidade menor. Mas do ponto de vista pessoal, como é que se lida com ser política, com ter muita exposição pública e uma constante crítica? Se tu me perguntas se incomoda, não é algumas críticas, se eu fiz a intervenção assim, se ia ter feito assado, não. Hoje em dia com as redes sociais e são fantásticas, mas por outro lado dão um espaço a que muitos trolls nos insultem, nos ofendam, e aí as mulheres são particularmente visadas. Se tu me perguntas se isso não me incomoda, claro que incomoda. Estranho seria se não incomodasse. Eu acho que aquilo que nós devemos procurar é que isso não nos domine, não tome conta de nós, o facto de nos incomodar. E portanto está a perceber que, enfim, às vezes eu não percebo o que é que leva algumas pessoas a escreverem determinadas coisas com perfis anónimos, não consigo dizer isso, mas é uma questão de porque é que entramos? É para fazer o bem, para ter impacto, e ainda estamos a fazer isso.
então vamos ter de saber lidar com as críticas, ponto. O papel das mulheres nos partidos é um tema óbvio, mas é necessário continuar a bater neste ponto. Como é que vai a representatividade das mulheres na política aos teus olhos? Olha, graças à lei da paridade, ela de facto está minimamente assegurada. Portanto, se amanhã alguém se lembrar de acabar com a lei da paridade, e amanhã é literalmente amanhã, voltávamos ao que tínhamos ou pouco diferente. E, portanto, há uma mudança de cultura, há uma mudança de mentalidades que se deve fazer. Os partidos deviam ter noção de que não podem apresentar listas com 90% de homens. Se eu acho que têm essa noção, não sei. Mas como ainda não tenho a certeza disso, a lei da paridade é um bom instrumento. Preocupa-me que do ponto de vista geracional essa mudança não esteja já feita. Eu não estou certa de que na nossa geração de que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres esteja atingida na sua plenitude. E quando eu digo isto, eu estou a ser altamente simpática e é um eufemismo. E portanto ainda é um longo caminho que nós temos de trilhar. Mas sobretudo perceber porque é que é importante. A lei da paridade existe, mas porquê? Primeiro, as pessoas têm de perceber porque é importante ter homens e mulheres no Parlamento. Porque é que é importante? Porque é que é importante? Voltamos à ideia da democracia representativa. Eu estou a representar as pessoas. Eu não posso ter 90% de homens ou 90% de mulheres. São pessoas diferentes, têm sensibilidades diferentes. A fazer leis para representar um país inteiro é muito bom ter esta riqueza, esta diversidade, para termos melhores leis, para representarmos verdadeiramente as pessoas. E eu acho que muitas das vezes discutimos a lei da paridade sem compreender à partida porque é que ela é importante, porque é que a diversidade e o equilíbrio são essenciais para que a democracia seja verdadeira. E que reformas é que os partidos necessitam para ser mais abertos às mulheres e também aos jovens? Olha, as mulheres, na composição dos seus órgãos acho que podia ser importante, não é? Ter mulheres, e a mim custa-me, como é evidente, no meu partido e nos outros partidos, ver uma determinada direção ou os órgãos nacionais em que 80% ou 90% são só homens. Significa que nós não aprendemos grande coisa até aqui. E, portanto, provavelmente, não sei, se calhar sem cotas no partido, para os órgãos internos, não sei se isto se altera. Enquanto jovem, que lições tiras da tua experiência? Na minha experiência política, que é fabuloso nós podermos impactar positivamente a vida dos outros, que é espetacular podermos ter uma voz, podemos deixar a nossa opinião e é incrível poder conhecer pessoas de sítios muito diferentes, com contextos muito diferentes, porque isso nos enriquece. A possibilidade de nós conhecermos outras realidades, viajar é muito importante, mas às vezes, enfim, nós não necessitamos de ir muito longe para ficar a conhecer realidades muito diferentes da nossa. A vida política tem altos e baixos, há interregnos, as pessoas vão e voltam, há ciclos e há políticos que se reciclam. Tu gostarias de voltar um dia? Eu não vou sair da política, ou seja... Mas voltar ao Parlamento? Ao Parlamento? Não sei se fará sentido voltar ao Parlamento. O que é que te faria voltar? Passos Coelho faria com que voltasses? Eu acho que para voltar, enfim, devemos ter em conta que é para o exercício do mandato de deputado. Eu tive 6 anos no Parlamento, gostei muito, fui muito feliz no Parlamento, mas foi uma etapa que se fechou. E portanto, eu gostei e gosto muito de política, vou continuar a fazer política fora do Parlamento, e não é necessariamente partidária. As causas que eu abracei, que eu trago, que eu levo comigo, elas vão comigo para onde quer que eu vá, portanto, e não preciso ir para o Parlamento. Quais é que foram as figuras mais marcantes até agora no Partido Laranja? Figuras de pessoas que eu conheci no Parlamento ou fora do Parlamento. No Parlamento, naturalmente falavas do Passos, e é verdade, ainda o apanhei no Parlamento e gosto muito dele. Fiz vários amigos, o António Leitão Amaro, que é uma pessoa que eu admiro imenso e que saiu agora há 2 anos do Parlamento, que está a fazer o seu doutoramento e que é para mim sempre uma inspiração. No partido há de facto muitas pessoas que eu admiro, muitas delas que nem sequer são conhecidas, porque o facto de serem conhecidas não é propriamente nenhum selo ou nenhum atestado de qualidade. Há muitas pessoas que não são conhecidas e que têm imensa qualidade. Olhando agora para pessoas que estão mais ativas, o Ricardo Batista Leite, o Joaquim Sarmento, que são pessoas com imensa qualidade no PSD, e isso é muito bom. A Teresa Moraes foi uma pessoa que me marcou muito no meu percurso. A Leonor Beleza, que
que eu também tive a oportunidade de conhecer e de admirar, e que é uma mulher, é uma feminista. Olha, e se não existisse PSD, onde é que terias militado? Com que outro partido simpatizas mais depois do PSD? Bem, eu diria que os partidos que estão no centro-direita são partidos com os quais eu me identifico. Mas o PSD é de facto aquele onde eu me sinto realizada, porque há pouco falámos, por exemplo, do CDS, e há muitas questões que são... as posições são parecidas com as do PSD, mas, por exemplo, com a posição que eu tenho sobre, seja com a eutanásia, seja com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu provavelmente não me ia sentir bem lá. Portanto, por alguma razão eu estou no PSD, não é só porque não me encaixei nos outros, é porque me sinto bem no PSD. Enquanto assim for, aqui estarei. Olha, e depois da política, és política, uma vez política, és política para toda a vida? Eu já era antes de ser deputada. Eu terei sempre este bichinho, esta vontade de mudar, de impactar a vida dos outros, enfim, de deixar as coisas melhores do que a forma como as encontramos. E como é que achas que o cidadão comum olha para a classe política? Essa pergunta é muito fácil de responder. Se eu disser que olha com muito bons olhos, toda a gente vai perceber que eu estou a ser irónica. Está muito descredibilizada, e isso é péssimo, sobretudo para quem faz política e acredita mesmo no papel transformador da política, na credibilização da política, porque depois nós vamos todos com o selo de são todos iguais. Mas como eu dizia, e falavas há pouco do discurso do 25 de Abril, não, nós não somos todos iguais, e portanto há bons e há maus políticos, tal como em todas as profissões e em tudo na vida. Há boas e más pessoas, ponto. Mas olha, há vários estudos que indicam que a política é um meio propício a pessoas com distúrbios de personalidade, como psicopatia, narcisismo perverso. Os estudos andam errados? É um meio propício? Provavelmente estão certos. Aquilo que nós temos de fazer, aqueles que não se identificam com essas pessoas, porque depois não há aqui uma separação. Uma pessoa que tem esse tipo de desvios, eu tenho dúvidas que seja uma boa pessoa para representar os outros. A empatia é importante. Portanto, eu acho que o essencial é nós irmos buscar, incentivar, cativar. Que é uma palavra dizia Mário Centeno. E não, eu no príncipezinho, a propósito de cativar, de criar laços, é isso. Portanto, nós temos de incentivar as pessoas a vir. E não é necessariamente para o nosso partido. Se vier para o nosso partido, tanto melhor. Nós queremos que o nosso partido tenha pessoas boas. Mas para os outros partidos, quando eu vejo e admiro alguém noutra bancada, quando eu vejo alguém com qualidade, eu acho que isto é bom, não é? Nós queremos que a política seja feita pelos melhores, não é? E, portanto, isso obriga a que os partidos tenham esta capacidade de ir recrutar bons políticos, e bons políticos significa bons seres humanos. Olha, tu sabes como o voto foi difícil de conseguir em Portugal. Se só pudesses votar no Bloco de Esquerda ou no PCP, em qual destes votarias? Eu votava em branco. Porquê? Só podias estar no Bloco ou PCP? Porque nós devemos votar em consciência. E ele ou CDS? Provavelmente votava no PSD. E ele ou CDS? Eu vou-te explicar, Diana. No dia em que eu ponderar votar noutro partido, eu deixo de ser do PSD. Mas o PSD não existe, isto é um caso hipotético. Mas o PSD existe, por alguma razão vi para o PSD. No dia em que eu tiver qualquer tipo de hesitação em votar no PSD, e eu não estou a dizer que não vai acontecer, não sei como é que eu serei daqui a 10 anos. É criar-te um cenário de menos mau, e ela ou CDS? Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito em cenários menos maus. Eu, se tenho um partido que vai ao encontro daquelas que são as minhas convicções, na esmagadora maioria das vezes, é nele que eu devo votar. E volto a dizer, porque esta é uma ideia muito importante. No dia em que eu não estiver à vontade para votar no PSD e para votar noutro partido, eu provavelmente já não serei militante do PSD. Menos mau, PS ou LIVRE? Vou-te dar exatamente a mesma resposta. Ok, pronto, eu aqui a tentar... Isso não significa que eu não reconheça qualidades em algumas ideias ou em pessoas dos outros partidos. Não é isso. E consigo dizer várias pessoas. O ponto é, o meu voto é do PSD porque é o meu partido, é normal. Da mesma forma que é suposto um militante do PS votar no PS. Dir-me-ás, mas isso tem de ser necessariamente assim para a forma como eu vejo a militância tem. Porque
eu, quando decidi militar num partido, eu fiz uma opção. Tenho de dizer alguma coisa com a qual me sinta confortável. Agora e depois, quando eu for ouvir o programa, porque vou querer ouvir, de certeza. Olha, e que dossiês vais deixar a meio? A meio, vou tantos. Tu és de Leiria, eu sou da Marinha Grande. O Pinhal de Leiria continua no estado em que está e é sempre um assunto que eu vou trazer comigo. E quando eu olho confias que alguém vai continuar esse trabalho? Eu vou chatear a cabeça a vários deputados, garantidamente, do meu partido e de outros. O tema das famílias de acolhimento, nós temos crianças que por várias razões não podem estar com as famílias e que estão em instituições. Mais de 97% das crianças estão em instituições, quando supostamente deviam estar em famílias de acolhimento. Em Portugal há 202 crianças, quando as boas práticas internacionais aquilo que nos dizem é que estas crianças deviam estar em famílias, e aquilo que nós pagamos, e muitas das vezes pagamos com atrasos de um ano e tal, é uma miséria. E portanto estas crianças eu vou levá-las comigo certamente para onde quer que vá. É fã de poesia e gostava de ter uma livraria, como a Arquivo, em Leiria. Adora viajar e os Açores são o lugar preferido do planeta Terra. Foi lá mais de 20 vezes nos últimos 5 anos. Antes dos Açores está São Pedro de Moel, onde teve os primeiros trabalhos de verão e que considera a praia mais bonita do país. A discussão orçamental é o período de que mais gosta, enquanto deputada é a altura em que dorme menos. O processo do orçamento até pode ser fascinante para quem gosta de finanças públicas, mas o orçamento para 2022 dita o fim do seu percurso como deputada. Vai despedir-se do Parlamento, algures em fevereiro. Acredita que os políticos não devem eternizar-se nos cargos e dá o exemplo. Em 2021 fintou a pandemia e a hiperatividade ao começar uma pós-graduação e a primeira parte de um doutoramento em Direito Fiscal. Dizem que foi uma brisa fresca naquele Parlamento cheio de um bafio residente, tanto em velhos como em novos. Considera que ser jovem é ser inconformado, é não nos acomodarmos, cultiva amizades da esquerda à direita, é muito fiel aos seus princípios, sem qualquer pudor de votar contra a corrente e fê-lo várias vezes. Diz quem a conhece que é uma mulher de valor, de causas, de liberdade e de tolerância. A verticalidade é uma qualidade que lhe apontam a nível pessoal e parlamentar, e como a transparência não se apregoa, pratica-se. É hoje possível conhecer parte do seu trabalho no site margaridabalseirolopes.pt. Quando era menina delirava com a decoração de cravos vermelhos da Câmara da Marinha Grande e consta que fez um discurso de 25 de Abril que ficará para a história do parlamentarismo português. Diz que quem achar que a política se divide entre os bons e os maus presta um péssimo serviço à democracia. Há melhores ideias do que outras, em função daquelas que são as nossas convicções. Nós agradecemos à Margarida Balseiro Lopes por ter partilhado as suas ideias, experiência e convicções na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Margarida. Obrigada. O que vamos fazer?